De acordo com o Ministério da Justiça, nos últimos 20 anos, o número de pessoas presas aumentou 400%, enquanto a população cresceu 36%. Hoje o Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. Quais são as razões? Aumento da criminalidade ou encarceramento em massa? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz José Martinho Nunes Coelho. Ele é magistrado há 24 anos e já passou por 4 comarcas: Miraí, Curvelo, Ubá e Belo Horizonte. Ele está aposentado há 2 anos e hoje é diretor tesoureiro da AMAGES. Doutor José Martinho Nunes, obrigado pela presença aqui no Pensamento Jurídico. Bom, nós teremos ainda os 2 quadros, Pensamento Universitário, que estudantes de Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário Newton Paiva, me ajudarão a entrevistá-lo. E no terceiro bloco, o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Martinho, o que aconteceu? Esse alto número de encarceramento, o que isso representa? Eu, na minha visão particular, eu entendo que esse número ele representa, na verdade, um aumento da criminalidade. Nós estamos vivendo no Brasil uma questão social grave e a repercussão, as consequências estão aí. E o reflexo no sistema penitenciário, no encarceramento de pessoas. E com certeza esse título de quarta maior população carcerária do mundo não é para se orgulhar, né? Claro que não. Isso representa, eu continuo dizendo na minha visão particular, a questão justamente da questão das políticas públicas de prevenção, as políticas públicas voltadas principalmente para a educação, parece que não tem funcionado bem e as consequências nós estamos enfrentando. E as forças de repressão, você acha que os serviços de segurança estão mais organizados, mais aparelhados, mais eficientes? Orion, o que a gente tem visto e a população sempre reclama é falta de policiamento na rua. Eu sempre disse que o grande problema do Brasil é a infraestrutura, principalmente de fiscalização. Nós mudamos leis, promulgamos leis todos os dias, mas na execução da lei nós não temos organismos adequados e bastante aparelhados para tal. Isso passa também pelas polícias, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar. Basta dizer que o governo do Estado de Minas Gerais, há pouco, autorizou um concurso anunciando aí para 1.000 vagas para a Polícia Civil. Significa o quê? Que a polícia está desaparelhada. Muito bem, quer dizer, aumento da criminalidade, também aumento dos efetivos e dos serviços de segurança. Por outro lado, teremos então um quadro que é o que a gente vive hoje no sistema prisional, o mais grave, que é a superlotação. Eu tenho um dado aqui que nós temos no país todos 547 mil presos para pouco mais de 300 mil vagas, ou seja, um déficit de 200 mil vagas. Essa é uma situação grave. Eu trabalho no judiciário desde minha adolescência, portanto há mais de 40 anos, e nesses 40 anos o que a gente sempre viu foi isso. O sistema prisional brasileiro não comporta o número de pessoas que devem ser encarceradas. E essa política de encarceramento, você acha que isso é fruto do endurecimento das penas ou da guerra das drogas? Como é que você avalia? Como chegamos a isso? O que a gente percebe, isso aí sem nenhum fundo científico, é realmente a questão das drogas. As drogas vieram a um novo patamar de criminalidade, uma nova questão que está posta e realmente o recrudescimento da criminalidade. A quem responsabilize por isso a nova lei antidrogas aí. Tem um dado aqui que a quantidade de pessoas condenadas por tráfico de drogas no Brasil mais do que triplicou. O aumento foi de 220%. Você acredita que essa lei contribuiu nesse sentido? A lei ela não é tão diferente da anterior. Mas ela não distingue bem claramente o que é usuário, traficante? Isso aí fica para os órgãos judiciários examinarem na questão da prova. E seria realmente a lei definir o que é usuário, o que não é. É muito difícil o legislador dizer o que é usuário, o que é traficante. Ele coloca, o que o legislador fez foi colocar para o órgão judiciário quais são os elementos, as circunstâncias que devem ser
analisadas para se chegar a uma conclusão de que a pessoa que foi presa ela é usuária ou se ela é traficante. Agora, existe aquele conceito, né, doutor Zé Martins, que o cárcere deveria servir como última medida, ou seja, uma exceção e não uma regra, o caráter punitivo, correcional. Como é que o senhor avalia essa questão do conceito e a prática que nós vivemos hoje? O conceito está lá na própria Constituição, né? E isso demonstra, principalmente essa estatística aí do Ministério da Justiça, Orion, demonstra claramente o seguinte: nós estamos aí, a grande mídia, por exemplo, uma campanha para que aumente as penas no Brasil, para que as prisões cautelares sejam mais usadas, quando essa estatística demonstra que prisão não é a solução. Então, construir mais presídios também não é a solução? Não, construir mais presídios pode ser a solução, porque o que nós temos aí é, na verdade, o que se mostra aí, a mídia tem mostrado, a TV Brasil tem mostrado durante toda esta semana, por exemplo, a superlotação, e, na verdade, são depósitos. Nós não temos prisões, na verdade, adequadas para a ressocialização, que é o mais importante. Nessas condições subhumanas, ninguém sai de lá melhor do que entrou. Eu acredito que sai sempre pior. Muito bem. Doutor Zé Martins, e a questão desse investimento, o senhor acha que, ao final, está sendo feita justiça nesses casos? Porque nós temos um quadro também, segundo as mesmas estatísticas, que até 40% dos presos são provisórios. Como é que o senhor vê essa situação? Depende mais do judiciário isso aí? Depende de todo o sistema de justiça, não só do judiciário. Claro que passa também pelo judiciário, do melhor aprimoramento do judiciário. No que nós, para que tenhamos aí uma diminuição das prisões cautelares, as prisões provisórias, haveria necessidade também de um melhor aparelhamento do judiciário para um julgamento mais rápido. E daí sim, quem realmente for para o sistema penitenciário, realmente já condenado definitivamente. O senhor apontou, por exemplo, a questão do uso de drogas, né? O narcotráfico como uma das causas da criminalidade. Como é que o senhor avalia nesse contexto a questão da degradação familiar, por exemplo, violências domésticas? Sim, a degradação familiar é outra questão aí colocada. O que a gente percebe conversando com colegas que trabalham justamente nessa área de entorpecentes, eles dizendo justamente isso, o adolescente, o menor, ele vai para a criminalidade, vai para a droga justamente pela degradação da família. Se ele não tem um apoio da família, se ele não tem uma família bem estruturada, é muito mais fácil ele ser angariado pela criminalidade, voltada aí para a área de tóxicos. Muito bem. Doutor Martins, eu vou fazer um intervalo aqui. Gostaria que no próximo bloco a gente analisasse aqui outros dados da pesquisa sobre reincidência e também sobre a influência familiar na prática dos crimes. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@magis.com.br, pensamento@magis.com.br. Hoje estamos discutindo o aumento da população carcerária no Brasil. Nosso entrevistado é o juiz José Martinho Nunes Coelho, é diretor tesoureiro da Magis e foi magistrado aí por 24 anos, passou por 4 comarcas. Doutor José Martinho, falamos aqui no intervalo a respeito dos mandados de prisão ainda aguardando execução. Mais de 300 mil, como é que o senhor avalia isso? Nós já temos uma população de 547 mil detentos, a quarta maior do mundo, e agora tem mais 300 aí aguardando vagas, oportunidades e execução. A notícia que a gente tem é essa, que teriam no Brasil ainda 300 e poucos mil mandados de prisão para serem cumpridos. O sistema carcerário já não comporta o que já está lá. Se cumprisse hoje todos esses mandados, teriam uma dificuldade muito grande. Onde colocar essas pessoas?
E, além disso, o dado também da reincidência é muito alto, né, no sistema tradicional. Sim, o sistema tradicional é muito alto, é justamente por aquilo que nós estávamos falando antes, a infraestrutura de encarceramento. Na verdade, nós temos depósitos de presos, essa que é a grande verdade. O que a TV Brasil, pelo menos, tem mostrado aí nesta semana, é justamente quem deposita, joga lá, e aquela questão lá da penitenciária de Pedrinhas, né? No Maranhão. Ficou bem claro isso. Joga-se lá e não tem nenhum trabalho, na verdade, nenhuma política pública, na verdade, de ressocialização. Evidenciou um quadro de barbárie, na verdade, aquilo ali. Justamente. Um Estado paralelo ao Estado, né? Uhum. E é isso que nós temos no Brasil afora. Muito bem. Eu vou ampliar o nosso debate, chamando aqui agora, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton Paiva. Por favor, primeira pergunta. Há cerca no Brasil de 446 mil presos. Diante deste dado e do projeto de lei da diminuição da maioridade penal, qual o seu posicionamento acerca das consequências deste ato no sistema carcerário brasileiro? Tafni, nós temos uma situação hoje dessa questão do ECA que todo mundo está aí batendo, que o ECA é prejudicial e que está favorecendo a impunidade. O ECA é o Estatuto da Criança, e do Adolescente. Realmente o Estatuto deve ser previsto. Agora, a diminuição, trazer a imputabilidade penal para 16 anos, ou 14 anos, ou 12 anos, nós só vamos piorar. No meu modesto entendimento, nós só vamos piorar a situação hoje existente. Como eu estava conversando com o Orion agora há pouco tempo, né, Orion? Nós só vamos fazer uma coisa, colocar um estagiário com um professor dentro da cadeia. Um estagiário da criminalidade, ele vai sair de lá também um profissional do crime. Mas o senhor concorda que as medidas cautelares a respeito dos adolescentes precisam ser revistas também? A questão deve ser revista, sim. O Estatuto deve ser revisto. Toda lei ela deve ser adaptada à sua época. E já passou da hora de realmente rever o Estatuto. Mas rever o Estatuto pura e simplesmente também não resolve. Nós vamos cair sempre naquela questão. Rever leis e modificar leis não resolve nada se nós não tivermos a estrutura para a execução dessas leis. Recentemente, a Suécia extinguiu vagas no seu sistema carcerário. E Minas Gerais planeja construir mais estabelecimentos prisionais. Podemos afirmar ser educação o modelo mais adequado para Minas Gerais alcançar o resultado sueco e reduzir a população carcerária? Luana, você falou, a sua pergunta já traz a resposta, no meu entendimento. Na verdade, Orion, eu entendo isso, que tudo passa pela educação. Uma educação plena, nesse arremedo de educação que nós temos hoje. Eu entendo a educação em que você coloque a criança realmente numa escola e o dia todo. O Estado tem que, de qualquer forma, já que a família está degradada, o Estado tem que tomar uma posição e ele enfrentar isso. Não adianta nós colocarmos uma criança, um adolescente durante 4 horas num sistema de ensino durante 4 horas e as outras 20 horas. O que está fazendo essa criança, esse adolescente? Ninguém sabe, porque família ela não tem e nem o Estado sabe. Mas te garanto que o chefe do tráfico ou o chefe do crime lá monitora tudo isso. Agora, paralelamente ao que o senhor disse, que é necessário construir novos presídios, o senhor é a favor também do investimento em penas alternativas? Sim. Sempre fui a favor da aplicação de penas alternativas, principalmente para os crimes de menor potencial ofensivo. Não há razão de se levar ao sistema carcerário uma pessoa que pratica uma infração de potencial mínimo. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, doutor José Martim. Depois, no terceiro bloco, agora eu gostaria que o senhor avaliasse o papel da sociedade, se ela deve ter alguma
participação nesse processo, tanto da execução criminal como da reintegração social dos detentos ou ex-detentos. E gostaria que o senhor avaliasse também os modelos alternativos de presídios como a PAC. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o aumento da população carcerária no Brasil, que é a quarta maior do mundo. O nosso entrevistado é o juiz José Martinho Nunes Coelho, diretor tesoureiro da Associação dos Magistrados Mineiros e já foi magistrado por 24 anos, hoje está aposentado. Doutor José Martinho, eu perguntei para o senhor a respeito no bloco anterior sobre o modelo alternativo de presídio, como existe a PAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Criminosos, aos Condenados. O que o senhor considera esse modelo e a importância que ele tem para essa reintegração? Esse modelo tem demonstrado eficiência. Ele parte da responsabilidade do próprio condenado, ele que é responsável pelo cumprimento de sua pena. Então, e é um modelo em que a sociedade ela se integra ao sistema penitenciário, ela vem ao sistema penitenciário como voluntários, vários cidadãos comparecem como voluntários para ajudar na ressocialização do condenado. E tem demonstrado que funciona. Basta dizer que, primeiro, o custo é baixo em relação ao sistema comum, penitenciário comum. Além disso, a reincidência é mínima. Ela não chega a 10% de notícia que a gente tem. Quando no sistema comum a reincidência ultrapassa muito 70%. E além disso, esse sistema fortalece a integração família, sociedade e o próprio condenado. Justamente. A gente percebe que a sociedade não está muito disposta a discutir o assunto detento, criminoso, condenado. Enfim, o senhor acha que a sociedade tem um papel importante na reintegração, na recuperação desse egresso, inclusive? Só tem, Orion. Agora, o grande problema da sociedade brasileira é que nós, cidadãos brasileiros, nós somos muito individualistas. Nós olhamos muito para os nossos próprios problemas, esquecemos de olhar para os problemas da comunidade na qual nós vivemos. E nesse individualismo, nós sempre achamos que a questão do preso, do condenado, não é problema nosso, é problema do Estado. E nós colocamos o Estado sempre um pouco mais distante da gente. Prende, esconde lá. Ele esquece, nós cidadãos esquecemos que o Estado, nós é que somos o Estado. Ele coloca o Estado, ele pensa apenas no Estado administração e coloca para lá. Ó, isso aí lá é problema do governador, é problema do secretário de Defesa Social, isso não é problema meu. A responsabilidade é deles, né? É deles. Agora, doutor José Martinho, no bloco anterior o senhor falou sobre a maioridade penal, que é uma discussão, um debate permanente na sociedade, também no Congresso Nacional, onde agora, recentemente, está se discutindo e aprovando a mudança dos códigos aí, tanto o Código Penal, o Código de Processo Penal. Como é que o senhor avalia essas mudanças aí? Quais são as necessárias mudanças para esse processo, para avançar e melhorar? Na questão da imputabilidade penal, eu já falei no bloco anterior, eu acho complicado você passar a imputabilidade penal para 16 ou 14, seja lá a idade que for, numa situação em que nós vivemos, na verdade, é desorganização do sistema penitenciário e do sistema justiça no geral. Isso não vai contribuir em nada para a segurança pública, que talvez hoje, uma preocupação maior do cidadão brasileiro, maior até mesmo do que saúde e educação. Mas as discussões, eu acho que são bastante salutares, deve-se discutir sim, e o lugar de se discutir isso é no Congresso Nacional. O que sair do Congresso, nós vivemos num Estado democrático de direito, o que for aprovado no Congresso, nós temos que respeitar e fazer cumprir. Bom, eu volto a esse tema daqui a pouco. Eu gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Quando fui convidado para vir aqui, Orion, eu fiquei pensando em qual
obra a indicar? Lembrei-me de uma obra de um autor, de um escritor mineiro, Antônio Olinto, fez parte da Academia Brasileira de Letras. É um romance, A Casa da Água, em que ele mostra aqui na contracapa, vem até dizendo que renova este livro as estruturas de uma arte, a do romance, que bem precisada estava de renovação entre nós. A epopeia do negro brasileiro que volta para o chão de seus antepassados. Ganha aqui um monumento permanente. E é uma obra bem escrita, um português limpo, e o que mais chama a atenção nessa obra do Antônio Olinto é que ele trabalha com 100 personagens e não se perde nessa narrativa dele. Ok, muito boa indicação. Voltando ao nosso tema aqui, o doutor Zé Martim, nessa pesquisa que eu mencionei há pouco para o senhor a respeito do perfil dos presos, né? Há um dado interessante em São Paulo que metade dos detentos teve parentes presos. O senhor acha que essa proximidade, essa influência familiar contribui para esse aumento da criminalidade, para que a prática criminosa seja disseminada? Sim, Orion, o homem é produto do meio. Se ele vive no meio de prática de infrações, para ele isso até é natural. Os valores são outros para ele, não é isso? Então a tendência é essa mesmo. Ok. O Minas Gerais, além de investir na PAC e novos presídios, surgiu agora com um modelo de PPP, chamada participação privada com órgão público. O senhor acha que essa medida é interessante? Ou caminhamos para, digamos, uma privatização do sistema penitenciário? Na privatização eu acho muito complicado, mas que também só o Estado administrar presídios já se demonstrou que só o Estado não dá conta. Essa parceria aqui em Minas Gerais é o primeiro, Minas Gerais é pioneiro nessa parceria, ainda está sujeito a avaliações, está sendo ainda objeto de estudos, de avaliações, para ver, mas em princípio as notícias que a gente tem que tem dado certo. Outra discussão é a respeito dos crimes hediondos, doutor Zé Martinho. Há uma tendência também de transformar até corrupção em crime hediondo e, digamos, agravar mais ainda essa situação. Como é que o senhor avalia isso? Funcionou a aplicação desses crimes hediondos nos últimos anos? Orion, parece que não. E nós temos uma tendência no Brasil de ir ampliando tudo. O que seria a exceção passa a ser regra. Basta dizer uma coisa, eu brinco de vez em quando, o seguinte, o legislador, para ele é muito fácil, né? E ele vira para a população e fala assim, a criança tem prioridade nos processos no judiciário, o adolescente também terá, o idoso também vai ter, a mulher terá, e aí vai só ampliando. Tá? No final você começa a perguntar, o que não é prioritário? O que falta, na verdade, é a estruturação. Se você tiver uma estrutura boa, agora a gente tem que lembrar o seguinte, o grande problema do Brasil, a estrutura não é só do sistema justiça que não está funcionando. A gente vê na educação não funciona, a gente vê na saúde não funciona. Toda a estrutura de administração pública está sofrendo uma crise. No mês passado comemoramos aí o Dia Internacional da Mulher, o mês de março, né? No dia 8 de março. A avaliação que o senhor faz da Lei Maria da Penha, ela conseguiu trazer mais prioridade nesse combate à violência de gênero? Como é que o senhor... Ela conseguiu trazer, inclusive, uma coisa, ela conseguiu conscientizar, inclusive, as vítimas de que elas devem procurar o sistema de justiça e buscar seus direitos. O que antes não acontecia. A mulher ficava inibida, ela não buscava defesa de seus direitos, mas com essa lei, pelo menos, trouxe isso. Acho sempre aquela questão, volto a repetir, é a questão da infraestrutura para isso. Nós já sabemos que as varas, em Belo Horizonte pelo menos, as varas especializadas nas questões da Lei Maria da Penha já estão, pode-se dizer, quase que
inadministráveis. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz José Martinho Nunes Coelho, falamos aí sobre o aumento da população carcerária no Brasil, que hoje é a quarta maior do mundo. Discutimos aí as causas e as consequências dessa situação. Doutor José Martinho, obrigado pela presença e pela entrevista aqui no Pensamento Jurídico. Orion, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui levando ao telespectador aquilo que penso a respeito do sistema penitenciário brasileiro. Muito obrigado, ajuda a ampliar esse debate aí. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.